Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. Como sempre, vale lembrar aqui, né? Nós estamos em Family Office, então qualquer momento nós podemos ter interrupções, brigas de criança, Baby Shark, enfim. Então, se acontecer qualquer coisa nesse cenário, eu não vou tirar do vídeo e eu espero que vocês não se incomodem. No vídeo de hoje, pessoal, eu não vou fazer muita. Não vai ser uma coisa muito bonita, muito performática, não vai ser nada de layout personalizado, enfim, vai ser um vídeo simples, direto ao ponto, mas que é muito importante. Se você é uma pessoa que constrói relatórios para sua empresa usando dados do Project Online, né? Então se você usa o Power BI para criar os dashboards de portfólio e tal, é muito provável que você tenha que criar relatórios que exibam informações que são oriundas das tarefas dos cronogramas, né? Então, eventualmente, você tem lá que criar um relatório de tarefas a concluir, tarefas desse mês, tarefas do próximo mês, talvez marcos concluídos, marcos a concluir, enfim. Então, é muito comum a gente obter informações da tabela de tarefas para criar os nossos relatórios. E aí, recentemente, estava trabalhando com um cliente, eles tinham construído lá os relatórios deles, mas eles não estavam entendendo por que algumas tarefas continuavam a aparecer nos relatórios, sendo que aquelas tarefas não deveriam aparecer nos relatórios. E aí, olhando o problema que eles tiveram, me deu esse insight de fazer esse vídeo e foi fácil até de descobrir o porquê. E aí eu decidi fazer o vídeo justamente para compartilhar essa informação e se alguém eventualmente tiver construindo relatórios, não precisa nem passar por esse problema. Então, o problema, pessoal, está relacionado a tarefas inativas. Aqui eu tenho um link para o meu blog, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu post, né, que eu fiz em 2014, já faz 6 anos, falando sobre tarefas inativas. De uma maneira bem simples para explicar aqui, tarefa inativa é quando você tem tarefas no cronograma que não vão mais acontecer. Então, ao invés de você remover as tarefas do cronograma, o certo é você manter as tarefas no cronograma, mas inativá-las. Quando você torna a tarefa inativa, ela não tem mais nenhum impacto no cronograma. Então, é uma maneira de você preservar a informação original, conforme o seu escopo, mas de maneira que isso não impacte no seu cronograma. E o que acontece normalmente é que quando as pessoas vão criar relatórios no Power BI com dados do Project Online, ao obter informações da tabela de tarefas, a maioria das pessoas acaba esquecendo de filtrar as tarefas inativas. Então elas continuam indo para o cronograma. Continuam indo para o cronograma, não, perdão, continuam indo para o relatório. E aí isso faz com que você tenha visibilidade lá de tarefas que não deveriam acontecer. Então o que estava basicamente acontecendo com o meu cliente é que eles estavam vendo um relatório de marcos, daí toda semana eles tinham que sentar lá e ver quais são os marcos planejados para essa semana, quais são os marcos concluídos na última semana, quais são os marcos não concluídos na última semana, e aí apareceu um monte de marcos não concluídos, eles iam lá bater no gerente de projeto, só que o cara falava, não, mas esse marco está inativo, ele não deveria acontecer. E o que estava acontecendo de fato é que o marco, mesmo inativo, estava sendo considerado no relatório. Beleza? Então vamos ver como é que isso funciona lá no nosso ambiente. Eu vou vir aqui para o Power BI, vou criar um relatório aqui bem rapidinho, né? Então vou conectar aqui no meu OData, tá? Eu vou pegar aqui o endereço do meu ambiente, deixa eu pegar ele aqui. Então, como eu falei, é um vídeo bem simples, né? Eu não vou nem fazer muita edição, não. A gente vai vir aqui direto do jeito que dá mesmo, beleza? Então, eu tenho aqui o meu endereço, né? Deixa eu colocar a minha API aqui, Project Data, e eu gosto sempre de trabalhar com o inglês americano. Legal? Daí, pessoal, ao conectar aqui na tabela de tarefas, então vou selecionar aqui a tabela de tarefas, né, para a gente se conectar. Quando eu faço isso, a gente vai ter lá todas as colunas, né? Então, estando no Power Query, você tem todas as colunas e você tem que remover algumas das colunas porque você não precisa. Então, imagina que eu estivesse montando um relatório de marcos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Choose Columns aqui para selecionar as colunas que eu quero. E aí você vai, normalmente o que as pessoas vão fazer, né? Nós vamos pegar lá Project ID, Task ID, de repente você vai pegar o task is milestone, né? Se a tarefa é um marco. Aí você pega o task name, que é o nome da tarefa. Aí você tem o task finish date, né? Que é a data que está finalizando o marco. E de repente você vai pegar o project name, porque eu quero saber a que marco a que projeto esse marco pertence.
Então, vou talvez pegar aqui o Project Name e eu quero pegar o Project Percent Complete para saber se o marco já está concluído ou não. Tá? Então, bem simples, vou fazer um bem direto aqui. Daí, quando você faz isso, você tem os seus resultados, né? Você pode carregar de volta lá no Power BI. Ele vai trazer aqui para a parte do dashboard, né? Para a gente poder construir. Então, imagina que eu quisesse fazer um relatório simples. Eu quero saber quais são os marcos planejados para terminarem no mês de setembro, que é o mês atual que nós estamos. Então, eu quero saber todos os marcos que tem que finalizar no mês de setembro. Então, quando ele carregar aqui, o que eu posso fazer? Eu posso trazer minha visualização, então eu vou pedir o nome do projeto, no formato de tabela mesmo, como eu falei, eu vou fazer bem simples, tá? Não vou fazer nada muito avançado, não. Então, vou aumentar aqui a fonte. Tá bom, acho que dá para ver aí. Então, eu tenho lá o nome do projeto, daí eu quero saber qual é o nome da tarefa. Eu não filtrei, né, se era marco ou não, mas beleza, não tem problema. Aí eu vou trazer aqui o Task Finish Date, que é a data de término. E vou trazer o Task Percent Completed, que é o percentual de conclusão. Aqui eu poderia dizer, talvez, se o marco for 100%, então, né, filtre aí ou coloque outro texto. E eu só vou dar uma formatada aqui na data de término para ficar um pouquinho melhor, tá? Mas assim, via de regra seria isso aqui o nosso relatório. Aí, como eu quero só marcos, então eu vou pegar aqui essa Task is Milestone, né, essa coluna, e vou trazer ela para o filtro, né? Então, vou trazer ela aqui para filtro de página, tá? E vou falar True, ou seja, eu quero apenas as tarefas que são marcos. Então, agora ele me está trazendo só os marcos por projeto. Então, por exemplo, dentro do projeto Adventure Works, eu tenho todos esses marcos aqui. Dentro do projeto APEC Network Expansion, eu tenho esses marcos. E assim por diante, né? Agora, eu quero saber todos os marcos previstos para o mês atual. Ou talvez não para o mês atual, mas para os próximos 30 dias, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Aqui no Filters on this Visual, né, que é o visual que eu estou usando aqui de tabela, eu posso falar para ele o seguinte, ó, pega o Task Finish Date e coloca um visual relativo, né, de data, e eu quero que você pegue nos próximos 30 dias, né, in the next 30 days. Ou seja, eu quero que você me mostre todos os marcos de hoje até daqui 30 dias, porque talvez a gente tenha que ficar acompanhando isso frequentemente para saber os marcos planejados para os nossos projetos. Aí eu dou um Apply Filter. O que acontece? Eu tenho aqui todos os marcos, então. Eu posso até classificar isso daqui, né? Então eu sei, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Relatório Power BI, que chama-se Encerramento Concluído, marco, que tem que ser finalizado, ou deveria ter sido finalizado no dia 22/9. Né? Ou hoje, no caso, né? E aí eu tenho Task Percent Completed e assim sucessivamente. Então, eu tenho todos os marcos de todos os projetos. Se você quisesse, você poderia gerar, por exemplo, quantos marcos você tem por projeto, por mês, por semana. Então, veja que você vai avançando o relatório, ele vai tendo inúmeras informações que eventualmente você precise corrigir. Aí, olha só que interessante. Eu tenho um projeto aqui, ó, chamado Online Payment Feature for E-Commerce Site, tá? E eu tenho um marco nesse projeto que vai acontecer no dia 24/9, que é o Enhancement Scope Completed. Então, ele está aqui, ó, vamos lá. Online Payment, está aqui, Online Payment Feature, Enhancement Scope Completed. Vamos supor que, por algum motivo, as tarefas desse Enhancement Scope, elas não vão mais acontecer, elas vão deixar de acontecer. Então, o que eu poderia eventualmente fazer? Inativar. Como um gerente de projeto, né, eu vou inativar essas tarefas. Inclusive, eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aqui no card falando sobre isso, com mais detalhes. Né? Então, eu fiz um post e depois eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui no card. Então, eu inativo essas tarefas. Beleza, vou inativar e vou publicar o meu projeto. Eu, como gerente de projeto, estou tomando a ação adequada, ou seja, as tarefas não vão acontecer, vou simplesmente ocultá-las da visualização. Quando eu faço isso, publico o meu cronograma, né? Então, meu cronograma vai ser publicado, beleza, até aí sem problemas.
aí é que começam a surgir os meus problemas. Porque, por exemplo, quando eu voltar aqui no meu relatório, se eu der um refresh, essa tarefa desse projeto especificamente, Online Payment Feature for E-Commerce, ela vai continuar aparecendo. E aí, no relatório, pode ser que alguém, na hora que for analisar o relatório, ele não sabe que essa tarefa foi inativada. E o que ele vai fazer? Ele vai cobrar, né? Ele vai falar, olha, e essa tarefa aqui, esse marco, a gente tem que entregar, que pé que nós estamos, como é que está? E esse marco aqui que vence hoje, no dia 22, foi feito, não foi feito? Então é um problema, porque o relatório está exibindo informações que não são verídicas, né? Não são fidedignas. Então, todas as vezes que você, como um criador de relatórios, criar relatórios dentro da sua organização e você, eventualmente, tiver que trabalhar com tarefas, tá? Lembre-se sempre de colocar o filtro para que ele tire as tarefas inativas, porque se a tarefa está inativa, ela não é mais necessária para o projeto. Então, eu vou voltar aqui no meu Power Query, né? Vou voltar lá na transformação dos dados, tá? Dentro do meu Removed Columns aqui, ó, desse step Removed Columns, eu vou clicar na engrenagem para que eu possa adicionar a coluna Task is Active. Então, essa coluna aqui ela é extremamente importante, tá? Vou marcar Task is Active, do OK. Aí ela vai passar a fazer parte, né, da minha query, da minha consulta, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no Task is Active e vou falar para ele True. Ou seja, eu tiro o falso, removo o falso. Se a tarefa não for ativa, então eu não preciso dessa tarefa. Tá? Então, isso é uma coisa fundamental que a gente precisa fazer nos nossos relatórios. Vou dar OK. Então, eu filtro esse dado. E na hora que a gente carregar, perceba que esse cara aqui do Online Payment, ele automaticamente vai ser removido da visão. Ou seja, agora nós temos, de fato, a lista de marcos a serem finalizados nos próximos 30 dias. Então, o nosso online Payment já foi embora aqui, porque não é mais uma tarefa ativa. Então, toda vez que você for trabalhar com relatórios que tenham que trabalhar ou que olhem para a tabela de tarefas, não se esqueça de filtrar, de tirar da relação as tarefas inativas. Beleza? Pessoal, é isso. Hoje, vídeo direto, simples, mas que eu penso que é muito interessante e fundamental aí para dar validade, para garantir que os nossos relatórios estão trazendo informações adequadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso dá uma ajuda muito grande. Se você gostou do vídeo, deixa também aí um joinha. Tem que começar a pedir o engajamento do pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria que fosse gravado. Eu já tenho todos os vídeos aí do mês de setembro prontos, mas vou começar a gravar os vídeos do mês de outubro e novembro. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo que é interessante para você, deixa aqui nos comentários e aí eu vou com certeza dar uma olhada para a gente fazer alguma coisa para atender a sua necessidade. Legal? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.